Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais autoridades, senhores e senhoras. Eu não gosto muito de ler meus pronunciamentos, mas a equipe preparou um texto que eu gostei bastante, aí eu vou ler a maior parte da minha intervenção. Começa com uma citação. As ruas são estreitas e tortuosas, dificultando a renovação do ar e a circulação dos veículos, além de serem utilizadas como lugares de despejo de lixo. As praias são imundos depósitos de fezes e lixos. As praças são poucas e mal cuidadas, sem árvores, cheias de poças, lama, imundícies, atestando o desconhecimento de que a relação entre uma praça e uma cidade deve ser idêntica à relação do pulmão com o corpo. Essa é uma descrição do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, extraída do livro Pereira Passos, um Hausmann tropical, de Jaime Benquimol. Não surpreenderia se essa fosse a descrição do Rio de Janeiro do início do século XXI, já que muitos cariocas ainda vivem em locais fétidos, degradantes e sem condições mínimas de habitabilidade. Em 2017, o Rio de Janeiro ainda não possui sequer regulamentado um plano municipal de habitação de interesse social, que, aliás, o meu mandato propôs através do PLC 10 de 2017, que está tramitando nessa casa, obrigando que a Prefeitura desenvolva um plano no prazo de um ano. A situação é ainda mais grave quando lembramos que em 2016 o Rio de Janeiro fechou um ciclo de 10 anos de grandes eventos esportivos, que começou com a preparação para o Pan-Americano de 2007 e que prometia transformar para melhor uma das cidades mais desiguais do mundo. Lembremos o discurso: os eventos atrairiam investimentos externos que seriam destinados à infraestrutura e serviços, gerando emprego e renda aos cariocas. No entanto, chegamos ao fim desse ciclo em estado de calamidade e crise social. O Rio de Janeiro fez opções erradas nesse período. O bairro, que recebeu 80% dos recursos do orçamento olímpico, abriga 5% da população da cidade. O investimento em infraestrutura na Barra da Tijuca, justificado pela Olimpíada, visa a sua expansão urbana e teve um objetivo: preparar os quilômetros de terra vazia para a incorporação imobiliária. Por isso, o maior vencedor dos Jogos é um veterano, Carlos Carvalho, da Carvalho Hosken. Estima-se que a Olimpíada tenha sido um negócio de US$1 bilhão para o empresário. A Barra da Tijuca é uma área de ocupação condicionada, segundo o plano diretor da cidade, em que o investimento público não deveria ser prioritário. Aí uma série de perguntas. A primeira que está aqui no texto. A pergunta que fica é: há diretrizes orçamentárias para a destinação de investimentos públicos às zonas de ocupação estimulada? E aí eu quero acrescentar outras perguntas que a minha assessoria não acrescentou. O Peu das Vargens claramente tem como objetivo continuar a expansão em benefício da especulação imobiliária promovida durante as Olimpíadas. Essa prefeitura vai apoiar a continuação da expansão da cidade para áreas sem infraestrutura, mais preservadas, que aumentam os problemas de mobilidade urbana? O prefeito e o governador, por exemplo, anunciaram que querem fazer a expansão da linha 4 do metrô até o Recreio dos Bandeirantes. Eu quero saber, na opinião dessa prefeitura, se mais alguém, além da especulação imobiliária, ganha com a expansão da linha 4 do metrô até o Recreio dos Bandeirantes. Qual é o interesse em fazer isso? Nós vamos continuar
na administração Crivella, estimulando a expansão desordenada da cidade para áreas mais preservadas, com menos infraestrutura, prejudicando mais a mobilidade urbana? Ou vamos finalmente inverter essa lógica e investir nas áreas planejadas para serem as áreas de crescimento da cidade? Bom, a urbanização de favelas também ficou só na promessa. E o programa Morar Carioca, que prometia urbanizar todas as favelas da cidade até 2020, está muito aquém de realizar esses objetivos. A política para as favelas foi outra: a remoção em massa e o assassinato da juventude. 100 mil pessoas foram atingidas, o maior processo de remoção da história da cidade do Rio de Janeiro. E cerca de 2.500 foram mortas pela Polícia Militar desde 2009. Foi anunciado aqui, né, a retomada do programa Favela Bairro. Né? Foi apresentada uma meta. Eu gostaria de perguntar, qual essa meta? Ela responde a qual percentual de moradias das favelas? Porque o senhor falou no número de 14 favelas, né? E, se eu não me engano, 40 mil moradias. Isso corresponde a qual percentual de moradias? Qual é a expectativa de prazo para a urbanização total das favelas da cidade do Rio de Janeiro, se existe esse prazo? O modelo rodoviarista, que nós gostamos de chamar de a idade do automóvel, né, também de benefício das grandes empreiteiras da incorporação imobiliária, foi predominante nos últimos anos. Túneis, autopistas e viadutos drenaram os recursos públicos e estimularam o uso do automóvel individual como principal meio de locomoção, criando o caos que nós vivemos. Se eu não me engano, a frota de veículos particulares dobrou em 10 anos na cidade do Rio de Janeiro. Há diretrizes orçamentárias que privilegiem meios alternativos de locomoção, como as bicicletas, por exemplo. Hoje o programa de bicicletas públicas só atende às áreas nobres da cidade e não está integrado com outros meios através do bilhete único. Há programas de expansão e integração das ciclovias na cidade que possam garantir essas prioridades? Eu gostaria de saber também por que o prefeito Crivella vetou o nosso PL 1522 de 2015, que estabelece que a Prefeitura deve realizar audiências públicas e dar publicidade sempre que for fazer mudanças nas linhas de ônibus do Rio de Janeiro. Nós fizemos isso para proteger o povo carioca, e essa Câmara aprovou essa lei para proteger o povo carioca de outras medidas arbitrárias, como a cometida pelo Eduardo Paes, quando fez a racionalização, com muitas aspas, das linhas de ônibus, sem dar nenhuma informação à população, sem ouvir os moradores da cidade. Infelizmente, o prefeito Crivella parece que também não tem interesse na transparência e no debate com a sociedade, vetou o PL 1522 de 2015. Também gostaria de perguntar se já está resolvido como vai ser o projeto da Transbrasil no centro do Rio, ao chegar no centro da cidade. Por fim, para concluir, senhor presidente, após receber todos os maiores eventos do mundo na última década, persiste a realidade de uma cidade extremamente desigual, militarizada, com péssimos serviços públicos e ainda mais cara de se viver. E a raiz de muitos desses problemas é uma política urbana comandada desde sempre por interesses privados. Acabamos de aprovar aqui na Câmara a instalação da Comissão Especial para a Revisão do Plano Diretor, o principal instrumento de intervenção pública no sentido da promoção de igualdade na distribuição dos recursos da cidade. No dia 27 de junho, faremos um debate e eu gostaria aqui de convidar publicamente o subsecretário de Urbanismo, o senhor Sebastião Bruno, para participar
dessa importante contribuição dessa casa para o Executivo. Não podemos conviver mais com as mazelas do século XIX, no Rio de Janeiro do século XXI. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.